Oiê! Estamos começando mais um Papo Leal, essa série que reuniu professores do Brasil inteiro para te ajudar a se preparar para o Enem. Hoje a gente vai falar sobre como estudar inglês para o Enem, como estudar a língua inglesa. E eu não podia estar mais feliz. Quando eu pensei, a gente quer chamar um professor para falar de inglês, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, lógico, foi o cara que me deu aula. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Esse que vocês estão vendo aí é o professor William Carvalho. O William tem muita experiência nessa área. Foi quem me ajudou a fazer o meu vestibular. Então, para mim, eu tenho um carinho muito especial. E é diretor de colégio, enfim, vocês vão ver. Um cara genial. Primeiro, William, muito obrigada por ter topado estar aqui. Estou muito feliz. Oh, que isso, Fernanda. Também estou muito feliz, tenho muito orgulho de estar aqui batendo esse papo com você, né? Agradeço o reconhecimento pelo meu trabalho e deixo aqui também o meu reconhecimento e o meu orgulho de você ter sido meu aluno e eu poder acompanhar tanto o quanto você tem feito bem para essa meninada aí, que está envolvida com esse Enem, com esses vestibulares, nessa fase tão difícil, você que tem ajudado os nossos alunos de uma forma geral a revolucionar o modo de estudar, entender qual é a melhor forma de aprender. Tá? Então, eu que devo todos os agradecimentos de ter essa oportunidade de estar aqui falando com você, tá bom? Obrigado de coração. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Aí, vamos lá. E, ó, eu já quis aqui, quero começar te perguntando, porque tem aluno que acha que saber inglês é suficiente para fazer a prova do Enem ou fazer um vestibular, né? Eu costumo falar, e aí até fora desse contexto de Enem, eu costumo falar que um dos grandes problemas do brasileiro não aprender inglês de fato é porque a gente acha que fala. Se Uhum, parar para pensar, como tem meia dúzia de palavras no nosso vocabulário, a gente acha que fala. Normalmente o brasileiro acha que fala inglês, acha que uhum, fala espanhol por conta do portunhol, né? é, Depois a Terra Nostra acha que sabe falar italiano, e aí você precisa, uhum, às vezes, de um choque de realidade. sim. Então, vamos começar por aí. Será que só saber inglês ou só achar que sabe inglês vai resolver, vai ser suficiente para fazer uma prova do Enem? Isso que você colocou é uma coisa muito interessante, né? Talvez uma das grandes dificuldades que nós, professores de inglês, encontramos dentro de sala de aula de ensino médio, cursinho pré-vestibular e Enem, é uma coisa que é a heterogeneidade da turma. Então, de repente, você está ali dentro de uma sala de aula, eu tenho alunos que têm uma certa habilidade linguística, que desenvolveu até uma certa fluência, porque estudou a vida toda, porque morou fora, e eu tenho aquele garoto que tem um pouco mais de dificuldade, que talvez não tenha tido tantas oportunidades, né? E eles estão dentro da mesma sala, daquela salada. Então você tem que motivar incentivar o outro, desafiar aquele que sabe, oportunizar aquele que não sabe. Então essa é uma dificuldade, né? A questão de achar que se sabe é o que mais dificulta todo esse processo, né? Então tem muito aquilo assim, o aluno quer uma prova de dispensa, o aluno quer deixar de assistir aula de inglês, porque ele estudou, ele fez uma escola de inglês, ele já fez um intercâmbio de 2 semanas, 3, 4. Então essa acaba sendo uma dificuldade. Mas é claro, a gente busca reconhecer, tá, o conhecimento de todos. Mas a questão do aluno achar que sabe, ou simplesmente o aluno saber, já é o suficiente para uma prova de Enem? Não. De inglês? Não, não é o suficiente. Porque existe muito mais um caráter interpretativo. É claro que o conhecimento do conteúdo, do vocabulário, ele é importante. Mas só para você ter uma ideia, todas as alternativas, né, todos os distratores da prova do Enem de inglês estão em português. O comando é todo em português. Então envolve muito mais uma questão de conhecimento do tema, que é importante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que é a questão do repertório, né? Conhecimento do vocabulário, bacana. A prova do Enem não é uma prova que cobra gramática de forma específica, mas a gramática ela sempre é aplicada ao texto. E isso a gente pensa assim, não vou estudar gramática porque gramática não cai na prova do Enem. Não, não é isso, gente. Se não souber gramática, se não souber, por exemplo, interpretar a utilização de um tempo verbal, chamado, por exemplo, presente perfeito. Ele tem esse nome, mas o presente perfeito, uma das utilizações dele é descrever uma ação que aconteceu lá no passado. No passado indefinido. O cara fala assim, mas peraí, ele chama presente perfeito, ele tem uma concordância de tempo presente e uma regência presente, desculpa, e ele remete a uma ideia do passado. Então, essa questão, eu sei inglês, ela é muito pouco suficiente.
O aluno vai precisar, sim, ter uma habilidade interpretativa, tá? Conhecimento do vocabulário, conhecimento do tema, e se ele não estiver muito atento, ele acaba, enfim, né, perdendo aquelas questões que, quando você considera o grau de dificuldade das questões da prova do Enem, de inglês, elas geralmente aparecem num nível um pouco mais fácil. E aí o que acontece, Fernanda? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, então é mais fácil, então eu posso ir tranquilo. Muito pelo contrário, é mais fácil, então você tem a obrigação de acertar. A sua responsabilidade em acertar, ela ficou maior, né? Então tem que se ter uma certa atenção, sim, para essa questão das questões da prova de inglês lá no Enem. E não adianta falar assim, eu sei inglês e está tudo certo, não vou prestar atenção nessa aula, porque pode trazer prejuízo, sim. É um desconhecimento, né? Eu fico pensando, quando a gente está falando de um concurseiro, a primeira coisa que ele vai fazer é ler o edital de cabo a rabo, é estudar provas antigas, é focar na prova. Talvez porque o pré-vestibulando venha de uma vibe prova do colégio, onde quer queira, quer não, eu dei aula há muitos anos. Você vai para a prova, se você é nerd, se você estuda, você vai para a prova sabendo que vai cair. Imagina, a gente dá aula, a gente fala o que vai cair, não tem outro esquema. Mesmo assim, você tem um monte de ser humaninho que não pega o código, né? No vestibular, no Enem, é completamente diferente, né? Então, aquele aluno que está acostumado a fazer uma leitura do professor para fazer prova, talvez ele não tenha ainda, não sei se eu vou chamar de esperteza ou até uma malícia boa mesmo, sabe, de vida. Falar, cara, o que importa é a prova, né? Se eu tô me preparando para a prova, eu não posso só achar que é de boa. E tem TRI, né, William? Então, assim, como é que eu pego 5 questões e jogo fora? Aí, aqui, eu vou fazer a minha chacoalhada de cá, que não é inteligente, não é estratégico. Porque aí eu vejo gente ficando dias e dias estudando, sei lá, vamos pegar uma química, que não vai passar aí de 15 questões, e aí anos em cima da química, um conteúdo extremamente extenso, uma prova que é até mais conteudista do que outras, ralar para conseguir 2 questões, 3, e aí o inglês, que se você estiver se preparando, você está se preparando para ler os artigos da faculdade, porque se não ler inglês, artigo da faculdade vai dançar, se preparando para um mestrado, que a prova do mestrado vai te pedir proficiência na língua inglesa, quer dizer, independente da área, todo mundo vai precisar de inglês. Como é que não bota energia nisso, né? Não faz sentido. E essa questão que você falou da estratégia, né? A gente tem que, eu vejo tanto você falar nos seus posts, né, em todo o seu programa, sobre a questão da estratégia. A gente tem que olhar assim para o negócio e falar assim, o que é o melhor para mim? O que é o melhor para a prova? Eu não estou aqui só puxando, gente, tudo é só inglês. Longe disso. Mas a galera tem que entender que inglês tem 5 questões, que são questões acessíveis, quando você compara com 15 de química, com 45 de matemática, são questões acessíveis que, com uma estratégia mínima, uma dedicação mínima, ele vai matar essas aí. Então, sim, ele já dá um pulo, ele já sai lá na frente, né? E são 5 questões da prova de linguagem, né, gente? Inglês está dentro das 45 questões de linguagem. Então, a gente está falando de mais de 10% da prova de linguagem. Olha que bacana, se você tem uma estratégia e consegue alcançar isso já. Isso é muito bom. E dependendo, né, do curso, né, da entrada no SISU que você vai fazer, da faculdade que você quer, tem vestibular aí, tem faculdade que vai colocar peso 3 para a linguagem. É muita coisa. É muito comum equiparar a linguagem à matemática, né? Então, é muito peso. Eu vejo muita gente focada em matemática, por conta da nossa experiência mesmo de colégio, né? De que é o mais difícil, é a dificuldade generalizada que a gente tem no Brasil, e não dá tanta importância, né, para uma matéria que é tão importante. Antes de falar disso tudo, eu preciso a gente falar um pouco sobre a prova. Porque fazer prova do Enem não é igual fazer FUVEST, que também não vai ser igual fazer o UNB. Vamos entender melhor como é que é o modelo dessa prova. Dá para esperar? É previsível? O que costuma acontecer dentro dessas 5 questões? E aí a gente entra em como estudar para elas. Tá certo. O que a gente tem percebido, né? Eu fico muito... acho graça, né? Às vezes falo assim, gente, vamos fazer uma aula de dicas. Vamos fazer uma aula de dicas aqui da prova do Enem. E uma vez eu vi um professor amigo meu falando assim, gente, é certeza que eu vou acertar essas dicas da prova do Enem. Tem muitos anos que eu faço isso. Eu sou professor há 30 anos.
E todos os outros 29 anos que eu fiz isso, eu errei. Não é possível que agora não chegou minha vez. Então é difícil demais a gente fazer previsões. Ah, vai cair isso, vai cair aquilo. Só que a gente consegue ter um mapa do formato das questões que são recorrentes na prova do Enem dos últimos 6, 7, 8 anos. Então o que eu falo? Nunca deixou de existir charge e cartoon, que tem uma intenção de satirizar um determinado comportamento humano, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Como é basicamente voltado para a linguagem verbal, a gente vai encontrar, aspas, informalidades da língua inglesa ali. Então você pensa assim, se uma pessoa que está estudando português para falar o português bonitinho e de repente ele se vê dentro de um diálogo entre um goiano e um mineiro conversando. Imagina, né? Essa pessoa vai ficar, meu Deus, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada. É essa experiência que o aluno há de viver dentro de uma charge. Tá? Então, esse é o desafio, é entender um pouco do coloquialismo que a língua oferece. Daí a importância de trabalhar muito o formato de resolução de questões com charges, com cartoons. Por quê? Porque ele, via de regra, ele vai valorizar a oralidade e ele vai valorizar a oralidade do ponto de vista menos formal. Essa é uma questão que nunca deixou de aparecer no Enem. Outro formato de questão que é muito comum é texto com linguagem poética. É uma poesia, é uma música, é um poema. E aí, olha, vale a pena redobrar a atenção. Por quê? Geralmente esse formato de texto, ele traz, meninada, Fernanda, ele traz uma análise que ela é mais abstrata, uma interpretação mais abstrata. Você meio que tem que viajar junto da música, viajar junto do poema, da poesia que você está lendo ali. E uma coisa, geralmente vocabulário um pouco mais rebuscado, né? E com a permissão de determinadas falhas gramaticais, porque ele busca o estilo, então ele tem a licença poética, onde ele pode cometer alguns erros gramaticais, então a gente tem que estar atento a isso. Outro formato de questão, essa aí também nunca falha, tá? Texto publicitário. E aí é onde entra muito a questão da habilidade interpretativa do aluno, aquilo que você perguntou lá no começo. William, vale só saber inglês para fazer a prova do Enem? Às vezes você pega um texto que ele tem lá 3 ou 4 palavras, um texto publicitário, né, um anúncio, que tem 3 ou 4 palavras que todo mundo conhece. Agora, a capacidade que o aluno precisa ter de associar a linguagem verbal com a linguagem verbal, com aquilo que está desenhado, montar todo aquele esquema, relacionar isso, visual com verbal, esse é o desafio. Então, de repente, o aluno pode se ver diante de um texto que ele sabe todas as palavras, um anúncio publicitário, ele bate o olho aqui. Se ele não conseguir associar essas duas formas de linguagem, dificultou. Outro formato de texto comum, texto jornalístico, que vai trazer alguma notícia, que vai trazer alguma coisa relevante, tá? E sempre, gente, para a prova de inglês, para a prova de história, de qualquer coisa que a gente for fazer no Enem, que, como você mesma disse, é uma prova diferente de todas as outras. Estratégia, controle do tempo, né? É muito importante isso. O que eu falo, controle do tempo? Às vezes o aluno se prende muito na química, vamos pegar aqui o dia de provas de linguagem, às vezes ele se prende muito lá no primeiro dia de prova, ele fica muito preso na parte de literatura, de interpretação de texto, e deixa a prova de inglês para o final. Não tem problema ela ficar no final, só que ela tem que ficar em um tempo razoável para o final, e não ela ficar, como dizia minha avó, na bacia das almas, e o aluno falar assim, agora eu tenho 5 minutos para responder 5 questões de inglês. Gente, a chance desse negócio não dar certo, ela é muito grande, tá? Então, o que eu sempre valorizo? Tempo e repertório. Repertório, ele
é meia vida na prova do Enem. Né? Ontem mesmo eu estava dando aula, eu sou professor de inglês há 20 e poucos anos, né? Não vou nem falar tantos, né, Fernando? Senão a gente se entrega, mas eu estava dando aula ontem. Para ficar claro, tá se tempo. Foi bem lá atrásinho, né? Aí eu estava dando uma aula ontem e era um texto que descrevia um trabalho de um cara chamado Vic Muniz, que é um artista plástico brasileiro que mora no Brooklyn, Nova York. E ele falava sobre um documentário que esse cara fez chamado Lixo Extraordinário. Esse documentário, muito interessante, fica até uma sugestão, viu, gente, para aquisição de repertório, que ele é muito bacana mesmo. Ele vai vai retratar a vida dos catadores de material reciclado do maior aterro, até então o maior aterro sanitário do mundo, que era no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. E aí ele faz uma releitura de algumas obras consagradas, só que utilizando quem? Esses catadores de papel, catadores de lixo. Enfim, era um texto maior, porque esse formato de texto jornalístico ou texto informativo, ele tem a característica de ser um texto mais extenso da prova do Enem, muito embora os textos são via de regra, curtos, né? Mas esse especificamente, ele é um texto um pouco maior, talvez com 2 ou 3 parágrafos, e que se o aluno simplesmente tivesse assistido o documentário, ele não gastaria 30 segundos para fazer a questão. E quando a gente está diante de um desafio muito grande, de ter tempo para fazer, num dia, 180 questões, em 5 horas e meia, 180 questões, mais produzir um texto, uma redação que tem que ser muito bem feita, se você conseguir ganhar um tempozinho ali, ó, isso é fantástico. Então, meninada, repertório vai te ajudar demais, não só na prova do Enem, em tudo. Em tudo. E a prova do Enem, ela traz sim uma certa previsibilidade, né? Muito para além daquela vibes mãe de Ná, né? De dar certeza, de adivinhar o que vai rolar. Que a gente via isso muito mais, eu me lembro disso muito claro, no vestibular da FG, tinha previsibilidade em cima de qual é o professor dando da cadeira, quem está fazendo questão, que era um outro rolê, que era completamente fora de uma preocupação do que se ensinava no ensino médio, né? Eu me lembro que na minha época caía um monte de questão de história da arte, ninguém tinha nem aula daquilo na época. No Enem, nós estamos falando de um exame nacional que vai trazer problemas e espera que essa moçada proponha soluções. Então, existe uma régua conteudista ali de que dali para frente dificilmente vai se passar porque aquele conteúdo não é prático. Se não serve para a vida prática, ele interessa menos. Eu sou fã, eu particularmente sou fã da prova do Enem, porque mesmo nos meus grupos de professora de história, me permite trazer a discussão para uma vida real, né? Para um problema que é cotidiano. Né? Uma das características da prova do Enem é trazer problema e esperar que você consiga propor as soluções para esse problema, né? Então, é um modelo de prova, eu digo que moderno, evoluído, né? Que trabalha o conteúdo, o conhecimento do aluno, que está muito além do livro, daquilo que ele vê dentro de sala de aula. Ele prioriza aquele aluno que vai ao cinema, aquele aluno que lê uma charge no jornal, aquele aluno que é consumidor de livro, aquele aluno que viaja, enfim, ele consegue colocar toda a bagagem de conteúdo que vai além da sala de aula dentro da prova. E isso é fantástico, gente. Isso é uma aproximação, né? Que é uma aproximação muito maior do mercado de trabalho, da vida real. Da realidade. Da realidade, da vida real. E aí, falando então da prova, a gente já tem aí alguns modelos de questão que ninguém está apostando que cai ou não cai, é muito mais uma questão de um estudo acurado, né, de uma experiência do William, de falar, olha, nos últimos anos tem sido assim. Como é que esse aluno se organiza para estudar na rotina, levando em consideração, inclusive, ou a pouca carga horária, ou essa cultura de que, a gente já conversou aqui, né, é fácil, então não preciso nem assistir aula. Como é que se organiza? Porque eu já vi coisas do tipo, não vou botar na minha rotina não, porque eu tenho muita coisa para fazer, chegando mais perto eu estudo. E aí? É o seguinte, planejamento, de novo, voltou a ser tudo, né? E agora não só o planejamento para fazer a prova, mas para se preparar para a prova. A questão da carga horária, ela sempre vai ser um calo para a gente. Por quê? Você mesma disse aí, né? Aqui eu sou dono de escola, aqui no colégio nós temos 6 aulas de química por semana. E eu tenho uma aula de língua estrangeira por semana, tá? A prova de química, ela tem 15 questões. A prova de língua estrangeira tem 5, é 1/3. Então, minimamente, eu precisava de ter 1/3 das aulas de química, eu precisava de 2. Então, a gente já parte disso daí. A nossa carga horária é reduzida.
Existe uma cultura de que a matemática, para alguns é a física, para outros é a biologia, né? E esse problema que a gente tem na prova de inglês, de uma certa forma, a gente percebe em outras áreas de conhecimento, né? Por exemplo, no dia de humanidades lá, às vezes as pessoas não dão a devida atenção. E a gente fala muito, né? Parece que é uma característica, o povo busca muito medicina, engenharia e direito. Então, gente, para cada um desses cursos, você vai ter aquelas matérias ou aquelas áreas de conhecimento que têm um peso maior, que são mais ou menos importantes. Só que antes de a gente focar em uma... E agora vai uma coisa meio que geral, se você me permite, não estou falando especificamente do inglês. Antes da gente focar e falar assim, isso aqui vai ser o meu diferencial, porque eu acho que todo bom aluno que tem o objetivo de entrar numa universidade concorrida, ele precisa ter o seu diferencial. Primeiro a gente tem que alcançar a regularidade. Isso que você disse aí, a tal da TRI, o formato de correção da prova do Enem, que para muitos é assim uma incógnita, é tudo muito fechado, tá? Ele quer primeiro saber o seguinte, você é regular em tudo? Sou, agora destaca. Porque não adianta você buscar o destaque em uma coisa, sendo que as outras você está muito irregular. Então o gap aqui ele é muito significativo. Olha, mas como é que eu estudo para inglês? Eu já desisti desse sonho, né, de ter a expectativa que o meu aluno vai ficar 3 horas por semana estudando inglês. Então o que eu peço para os meus alunos? Primeiro, aula de inglês é aula de inglês, não é aula de resolução de outro qualquer exercício. E desde o começo do ano. Tá? Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Estou falando de mais de 10% da prova de linguagem. Vamos lá. Então, aula de inglês é aula de inglês. Se você não tem, dentro do seu planejamento, uma carga horária maior disponível para estudar inglês, pelo menos faça da sua aula 100% de aproveitamento. Então eu digo que a gente começa a estudar inglês dentro da aula. Então o que eu peço para o meu aluno? Eu trouxe um livro aqui, meio que para ilustrar, ele está aqui do meu lado. O que eu peço para o meu aluno? Lápis, marcador de texto e foco total no que eu estou falando. Eu não sou aquele professor que gosta de traduzir o texto na íntegra e sugiro que ninguém estude dessa forma. Tá? Você vai ficar escravo de uma metodologia que, se por acaso você chegar na prova e não encontrar determinadas palavras dentro da sua caixa de vocabulário, acabou. Você perdeu sua oportunidade. Segundo, você não vai ter tempo de traduzir os textos integralmente no dia da prova. Então eu falo assim, gente, atenção, eu vou ler o texto. As palavras que eu encontrar, que eu achar que são importantes, que são novas, eu vou parar, vou explicar o significado, vou trazer um sinônimo. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar para aprender inglês, para aprender a fazer a prova de inglês do Enem, aquisição de vocabulário. Sem vocabulário a gente não vai em lugar nenhum no que a gente está se propondo a fazer aqui. Então, como que a gente vai adquirir o nosso vocabulário? Ouvindo, anotando e relendo. Olha só, eu não acho que o aluno vá buscar novos textos, apesar de que eu vou sugerir onde ele pode encontrar esses novos textos, mas eu não acho que ele vá buscar novos textos. Releia os que você fez em sala com seu professor. Por quê? Quando você relê, pensa comigo, é o terceiro contato que você vai ter com aquele vocabulário. Primeiro, porque eu falei e expliquei o que ele é. Segundo, que você anotou o significado dele, e é o significado específico dele, não de toda a frase, não de todo o texto. Terceiro, quando você está relendo esse texto. Então, aquele aluno que fala assim, tá bom, eu tenho 50 minutos de aula de inglês por semana. Se eu conseguir dedicar outros 30, 40, meramente relendo o texto que o meu professor passou e buscando resolver 3 ou 4 questões por semana, eu tenho certeza que você vai sair bem. Só que a base de tudo isso é tirar proveito 100% da sua aula. Então não é a aula que é legal para ir ao banheiro, não é a aula que se ela é a primeira, então eu vou chegar para o segundo horário, não é a aula que eu vou pedir dispensa para minha mãe me buscar, é você entender isso aqui como sendo algo fundamental para todo o processo que você está vivendo. Então é muito simples estudar isso daqui. Professor, e a parte de gramática que você disse que ela é aplicada ao texto, geralmente é onde o aluno menos gosta e mais tem dificuldade. Essa gramática, gente, a partir do momento que, no caso, o professor está dando aula, ele vai
o que foi importante do ponto de vista gramatical, ele vai tirar, ele vai extrair. Eu gosto de falar assim, são 4 tópicos de gramática que o aluno precisa estudar quando ele está fazendo o cursinho. Ele tem que saber voz passiva e ativa. Ele tem que saber a utilização de pronomes relativos. Ele precisa saber discurso direto e indireto e orações condicionais, que aqui em inglês a gente chama de if clause. Tenho certeza que quando a Fernanda for editar esse vídeo, ela vai colocar esses tópicos aí. Eu vou te passar pelo WhatsApp para você colocar para a nossa meninada aí, tá? Então, gente, esses são os 4 tópicos importantes. Tudo aquilo que fugir disso daqui, o professor vai perceber, galera, ó, atenção para esse formato de verbo, atenção para esse tempo verbal. Por que eu falo que esses são os 4 importantes? Porque, na verdade, eles conseguem englobar praticamente tudo que é de gramática. Então, quando eu tenho 4 tópicos, boa aquisição de vocabulário, bom repertório, eu estou estudando para inglês. Então, gente, fica a dica. Aula, é 100% do tempo focado. Releia os textos em casa, daquela aula que você teve com o professor, de preferência, antes da próxima aula, tá? Da aula seguinte. Por quê? Porque senão vai acumular muito vocabulário, e aí vai ficar muito mais difícil você absorver isso daí, tá bom? E depois, 3, 4 questõezinhas por semana. E aí você tem N possibilidades de onde encontrar. Tem muitos sites, muitos aplicativos que são abertos, que você pode ir lá buscar, ver as resoluções das questões para poder estudar. Então, inglês se estuda assim. Por quê? Aqui eu estou falando de inglês específico para o Enem, né, Fernanda? Porque existe um outro formato de estudo de inglês que é onde você trabalha todas as habilidades da língua, que é a questão de fluência, de escuta, tá? De leitura. Então, aí é uma outra história. O nosso foco aqui eu não quero saber se meu aluno tem uma boa pronúncia, porque ele não vai ser cobrado isso do Enem. Gente, vamos ser objetivo no que a gente está fazendo. Beleza? Perfeito. E essa dica de começar pela aula é tão importante porque normalmente é isso, né? O negócio está na nossa frente e a gente não se dá conta. O aproveitamento nas aulas, e não é só numa aula de inglês, não, embora culturalmente a gente vai ter, sim, alguma preferência, até porque tem mais medo de uma matéria ou de outra, né? Mas aproveitar bem o que você já está fazendo, né? Então, se eu estou aqui, se eu vou passar esses 50 minutos aqui, que esses 50 minutos sejam 50 minutos de aprendizado, e não de pensar em problema, e não de tentar ganhar tempo com uma outra coisa, quer dizer, você acaba fazendo nem uma coisa nem outra, né? Estar 100% presente faz toda a diferença. Eu achei legal essa dica também, William, de 3 a 4 questões por semana, né? É o que eu costumo falar demais para os meninos. A meta sempre é uma meta surreal. Aí eu quero fazer 40 questões. Eu quero fazer as 45 questões. Você não vai fazer 45, você faz o quê? Você não faz nada, né? Porque entre fazer tudo e não fazer nada, a galera acaba escolhendo não fazer nada. 3, 4, cabe na semana de todo mundo. Claro! Cabe na semana de todo mundo. E vocabulário, né? Quanto mais você entra em contato, quanto mais você vê, mais chance você tem de se lembrar. Porque o cérebro começa a pensar, bom, se toda semana tá com esse negócio aqui, é porque isso deve ser importante, né? Deixa eu passar isso aqui para memória de longo prazo. Achar que vai chegar um mês do Enem, vai fazer meia dúzia de questões, vai ser suficiente, tá bem enganado, né? Tá bem enganado. Não vai. Nada vem fácil. Exato. Falando de resolução de questões, tem uma estratégia em se tratando de inglês? Tem um jeito para fazer essa questão? Tem. O que é legal na prova do Enem? Existe um benefício, tá, gente, dessa prova, desse formato de prova. A gente está falando das dificuldades, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode usar em nosso proveito. O que eu costumo dizer para a galera, para a moçada aí? Gente, tudo que está no texto é texto. Autor, referência, data, título, subtítulo, citação. Tudo que está no texto é texto, tá bom? Então, quando você olha para um texto, eu queria que você olhasse não só o corpo dele, mas como se você fizesse um quadrado, assim, faz tudo que está dentro daquele quadrado pertence ao texto. Ótimo. Primeira verificação que você tem que fazer é se o título está dentro do seu pre-knowledge, que é o conhecimento prévio, que se aquilo ali já chamou a atenção, nossa, eu sei sobre esse assunto. Antes de ler o texto, sugiro que você vá primeiro na questão, no comando da questão. Por quê, gente? O texto está em inglês, óbvio, né? E o comando está o quê? Em português. O comando da questão, ele sempre vai te trazer
o assunto principal do texto. Você, por mais que aconteça assim, eu não sei, não conheço sobre esse assunto, não sei nada sobre esse assunto, tá? Quando você lê o comando da questão, ele te joga para dentro do texto. Você já vai para o texto fazendo algumas previsões do tipo de informação que você está procurando. Quando você corre os olhos nos itens A, B, C, D e E, né, são 5 itens, tá? Você já sabe o que o comando espera, você já conhece o que os itens traz e você vai conseguir buscar o texto de forma mais objetiva. William, você está propondo que a gente inverta? Estou. Comando alternativo. Desculpe. Texto, título. Isso cabe? Isso está dentro do meu conhecimento? Comando, que ele vai te jogar para dentro do texto. As alternativas, que a gente não chama mais de alternativas dentro da prova do Enem, né, dos itens de A a E, e aí você vai buscar a informação de forma mais objetiva. Você já sabe exatamente o que você está procurando. Quando você tiver algum texto que traz uma associação entre linguagem visual e verbal, é óbvio que você precisa fazer a relação entre elas. E charge, gente, que eu falei que é um formato de questão muito comum na prova do Enem, observa sempre as expressões faciais. Observe sempre as mãos, se for possível. Por quê? O rosto fala, o sorriso fala, o olhar fala, o franzir da testa fala. E aí você vai fazendo as suas suposições sobre qual é a intenção daquele personagem com aquela expressão corporal que ele está trazendo para cá. Tudo isso vai te ajudar e vai dar certo. Boa. Eu, nos meus tempos de mestrado, estudei consciência histórica a partir do vestibular da UFG, final do vestibular da UFG, e as respostas dos pré-vestibulantes, né? E uma das questões que eu trabalhei foi sobre cartaz. Vale lembrar que sempre que a gente está falando, seja de um cartaz de guerra, que foi o que eu estudei, seja de uma charge, ela nunca retrata uma verdade em si, né? Ela retrata ali uma visão de alguém sobre alguma coisa. Claro. Não claro. entrar nessa questão, né, de uma maneira muito rasa, de que é um recorte do tempo, é uma crítica, é um elogio, né, é uma chacoalhada, tentar entender a intenção disso tudo. E eu gosto assim, eu sempre espero que os alunos, eles entrem dentro do texto. Entrar é você ter um sentimento de pertencimento àquilo que você está lendo, pelo menos naquele momento. Uhum. Nossa, esse cara está falando isso, ele quer dizer isso. Então você meio que tentar interagir com o texto, isso vai fazer você ter um entendimento melhor. Se você tem um olhar muito distante daquilo ali, se você fica sem envolver com o texto, é mais difícil de entendê-lo. Óbvio que é mais difícil de entender. Perfeito, perfeito. E aí, quem não é seu aluno, quem está aqui escutando a gente, falou, gente, era isso que eu precisava, me deu um monte de start aqui agora, acho que inclusive eu vou estudar inglês. Como é que faz para aprender contigo? Conta pra gente. Tá certo. Como eu sei que esse vídeo vai viajar aí pelo Brasil, né? Porque o projeto é maravilhoso, adorei o nome, quando você me falou sobre a ideia, adorei o nome. Então, como eu sei que vai viajar, eu vou fazer o seguinte. Para aquela galera que é de fora, eu tenho algum conteúdo lá no Brasil Escola, tá? No YouTube, você pode colocar lá Professor William Carvalho, você vai me encontrar lá. Para quem é de Goiânia, né? Eu sou diretor do Colégio Córtex, né? Uma escola que tem tanto ensino médio quanto curso pré-vestibular e Enem, tá? Você pode me procurar aqui, você pode me procurar nas minhas redes sociais, William Carvalho, você vai me encontrar, me chamar pelo direct. Eu falo o seguinte, gente, eu estou dono de escola, na verdade eu sou professor, né? E eu sou professor não por acidente, eu escolhi essa profissão para mim, eu me realizo muito fazendo isso daqui. E eu digo assim, eu acho que a função de todo professor é ajudar as pessoas. Eu me sinto bem ajudando as pessoas, e quando eu ajudo as pessoas, eu me ajudo muito mais. Porque isso me traz satisfação. Eu acho que a gente tem que viver nesse sentido. A gente só tem um objetivo na vida da gente, ser feliz. Então, busque o seu sonho, acredite, tá? Se eu puder te ajudar, vai ser muito bom. As ideias que a Fernanda trouxe com esse projeto, elas me inspiram, porque eu acho que assim, a gente poder alcançar as pessoas
é fantástico, ajudar essas pessoas a realizar o sonho. Então, eu estou na rede social, eu estou no YouTube, eu estou no Brasil Escola, eu estou no Colégio Córtex, eu estou onde você quiser, você pode me acessar. E eu vou ter muito prazer em te responder, vai ser legal. Ai, que maravilha. William, muito, muito, muito obrigada. Muito, muito bom bater esse papo com você, relembrar, não vou falar de velhos tempos porque foi outro dia. Relembrar que outro dia. Queria que você deixasse uma dica final, uma frase, uma reflexão para essa moçada que está aí nessa luta de sair bem no Enem. Gente, eu costumo falar uma coisa: o que dá resultado é o básico bem feito. Procura fazer o básico. O que é o básico, William? Se preparar com estratégia, ter um bom planejamento. Vocês estão diante da mestre em planejamento estudantil, escolar, de estudo. O que dá resultado é o básico bem feito. Segue isso, tá? Faça o básico, mas faça ele bem feito. Lembra da regularidade que eu falei ali atrás? Quando você alcançar ela, vamos procurar os nossos diferenciais. Mas primeiro vamos fazer o básico. Muito bem feito. Eu torço muito pelo sucesso de vocês. Fernanda, obrigado demais por essa oportunidade, menina. Você me enche de orgulho, viu? E esse Brasil se abra para os seus projetos, porque eu sei que verdadeiramente são bem intencionados. Que bom, obrigada. Mais uma vez, estou muito feliz de ter você aqui. E para você que estava aqui com a gente, sucesso no Enem. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.